Igualmente. Igualmente. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da IKEA Igualmente. O meu nome é Rui Maria Pego, bem-vindo. Este é o terceiro episódio, ou bem-vinda, ou bem-vindos a este episódio. Se estão a ouvir em podcast, estão a ouvir nas aplicações de podcast, são todas, Spotify, Apple Podcasts, isso tudo. Ou então no YouTube, se estão a ver-nos neste momento. Minha camisola é incrível, não é? Estou muito contente com esta camisola. Tem muitas cores e tem muita diversidade, que é disso que falamos hoje. O terceiro episódio deste podcast, o último, só a fazer uma nota sobre o último, foi sobre violência doméstica. Obrigado a todos pelas mensagens. E a todas pelas mensagens e pela verdade com que a Ana contou a sua história aqui. É muito importante que as empresas, e neste caso estamos a falar da IKEA, mas que as empresas percebam a importância que têm nos contextos também privados das pessoas que trabalham com elas. E é muito importante que haja um espaço seguro para poder revelarmos quem somos e assumirmos quem somos. É disso que falamos hoje. Igualdade, diversidade, inclusão, etnia, raça, nacionalidade. Idealmente não seriam termos que discutíssemos em público. Toda a gente é igual, toda a gente merece as mesmas oportunidades, toda a gente é obviamente pode ter acesso a tudo e mais alguma coisa, mas não é isso que acontece ainda. Estamos a fazer progressos nesse sentido e hoje vamos falar sobre isso. Eu já vou apresentar as minhas convidadas, que são só convidadas. Uma até está por Zoom, já lá vamos. Zoom ou Teams, ou lá o que é, já lá vamos. Falando sobre, primeiro, assim, alguns dados, só para todos aqueles que se ligaram agora e não estão ao corrente da situação, se calhar porque nunca pensaram nisto. Eu acho que muitas vezes as dúvidas perante a evolução e estes conceitos como diversidade têm a ver com isto, com o facto de nunca termos sentido na pele. Apenas 16% neste estudo conduzido pela Globescan para a IKEA, apenas 51% dizia eu das pessoas reconhece que melhorar a igualdade entre pessoas de diferentes raças, etnias e nacionalidades pode contribuir para melhorar a sociedade. 51%. Apenas 16% das pessoas de grupos étnicos, raciais, religiosos ou imigrantes está satisfeita com a igualdade em Portugal. 16%. A percentagem sobe para 34% no local de trabalho. Há mais números e há mais dados que eu vou buscar ao longo desta conversa, mas antes convém falar com as pessoas que trabalham e que sentem isto na pele todos os dias e que trabalham na IKEA, onde há um compromisso real e claro pela inclusão da diversidade e pela abertura de portas e de caminhos a todas as pessoas que não partem à partida com os mesmos privilégios. Isto é muito importante de referir. Portanto, explicando quem está cá hoje. Vamos primeiro ao Zoom. Que é a Alessandra Fuenzalida. Alessandra Olá. é brasileira. Olá, Alessandra, bem-vinda, de origem italiana. Obrigada. Tem mais de 15 anos de experiência em recursos humanos, trabalhou em empresas na área de retalho e também em consultoria. Atualmente tem função de responsável pela equipa de recrutamento da IKEA Portugal e tem estado envolvida na estratégia de igualdade, diversidade, inclusão e está grávida. Alessandra, olá. É isso mesmo. Olá. Tudo bem? Olá. Alessandra, daqui Tudo não conseguimos bem. perceber que está grávida porque não dá para Pois perceber. não. Portanto, anda a enganar verdade. essa sua gravidez, só agora é que Estou percebemos. Já vamos em 5 meses. Mas sim, Bem-vinda. estamos cá para. Obrigada, Rui. Obrigado. Já vamos conversar um bocadinho. Depois também, aqui ao meu lado, alguém que fala, atenção a isto, 4 línguas: português, italiano, inglês e mandarim, e um dialeto, a língua falada na zona onde os seus pais nasceram. Aos 7 anos viveu para a Espanha e aos 9 veio para Portugal. Alessandra, ou Alessa Chen, a probabilidade de termos duas Alessandras nesta conversa extraordinária. A Alessa Chen tem nacionalidade portuguesa com origens chinesas e nasceu em Itália, numa pequena cidade chamada Alessandria, daí o seu nome, pois foi a primeira pessoa de origem chinesa a nascer lá. Já vamos perguntar se é sempre a primeira pessoa de origem chinesa a chegar aos sítios. Deduzo que também não seja assim tão improvável. Bem-vinda, Alessa. Obrigada. Olá. Obrigada, Rui. Tudo bem? Sim. Muito bem, já falamos. E depois também a Marisa Francisco. A Marisa, que nasceu em Portugal, mas a família tem origem africana, tem 30 anos, vive junto com o seu parceiro, tem um filho, 4, 5 anos, trabalhou na área do turismo e entrou na IKEA há cerca de 5 anos, como colaboradora base. 2 anos depois passou a team leader e é agora responsável da área no centro de apoio ao cliente. Tem uma equipa de 5 pessoas a reportar diretamente a ela, mas no dia a dia gera um universo de cerca de 60 colaboradores com backgrounds e experiências diferentes. Minhas senhoras, bem-vindas. Obrigada. É um prazer estar a Obrigada. conversar convosco. Começo por ti, Alessa. És sempre a primeira pessoa chinesa a chegar aos locais e a furar. Sentes isso na tua vida? Um bocadinho. Não é a primeira. Não sou sempre a primeira, né? Mas já aconteceu em várias ocasiões. Quando nasci, por exemplo, Sim. quando cheguei aqui a Loures. Eras a única chinesa de Loures? Sim. Sim. Ou seja, na escola era também a única e posso falar um bocadinho, se calhar, da minha experiência inicial, Claro, que claro. sentia-me um bocadinho diferente, no sentido que as pessoas olhavam de maneira diferente, porque era um ser
não muito normal, digamos, Não, dentro da não tinhas as mesmas feições, não tinhas a mesma cultura, não é? Exatamente. Como é que foi incorporar-te numa realidade completamente diferente? E embora Portugal, e vamos falar sobre isso um bocadinho ao longo desta conversa, tenha um passado colonial vastíssimo, é um passado que não discute e também teve presença na Ásia e em todos os locais, mas esta coisa de os portugueses são abertos à diferença, na tua opinião? São bastante. Diria que não são tanto como acham que são. Portanto, estes 51% são representativos, não é? Sim. Portanto, faltam 49, não é? Exatamente, eu concordo plenamente Concordas plenamente. nessa Então, o que é que percentagem. sentiste quando chegaste à escola? Que eras diferente? Sim, no início senti-me um pouco excluída, principalmente porque não falava português Falava espanhol? e italiano, ou Ok. seja, continuava a ser um ser estranho que falava a língua estranha, que também não Uhum. era o português. Uhum. Mas passado um ano eu consegui aprender facilmente a língua, porque eu já tive a oportunidade de aprender Sim. várias línguas Claro. e depois integrei-me pronto, na escola e as pessoas já me começaram a aceitar melhor. Mas é sempre uma coisa de. Ainda hoje, esta palavra irrita-me muito, mas ainda hoje é exótico, não é? Ser chinesa Sim, como se fosse muito surpreendente. é verdade. Não é? É chinesa! Como É é que isso verdade. te aconteceu? Isso é um tema recorrente na tua vida. É. Ter que falar sobre a tua origem, o teu background. Sim, e acho que o que acho mais curioso é mesmo. Nasceste em Itália e és portuguesa, como assim? Mas sim, continua a ser, e mesmo quando ando na rua, por exemplo, Uhum. eu sinto ainda, mesmo na geração mais nova, ainda a estranheza de ver uma pessoa oriental ou chinesa, ou como lhe quisermos chamar, com traços exóticos, como Sim. disseste. Exóticos para cá, porque obviamente que não são. Aliás, há muito mais pessoas de origem chinesa no mundo do que de origem portuguesa, não é? Sim, Portanto, sim, sim. quem é que é exótico, não é? Nesta lógica. É, mas continuam a estranhar, curiosamente, e acho que a comunidade asiática neste momento está muito integrada já aqui em Portugal, por exemplo. Claro, Há e uns a anos imigração chinesa tem sido grande. tem sido um boom, Claro, praticamente. claro. Sim. E também de outras origens na Sim. Ásia. Já vou querer saber mais sobre Sim. isso. Entretanto, Marisa, eu ia à Alessandra, mas já vou à Alessandra, que a Alessandra também Sem está em casa, porque se calhar está a ver um chá, não sei o que é que ela está a fazer. Marisa, como é que foi crescer? Tu nasceste em Portugal, Sim, és uma mulher negra. certo. Mais do que nunca discutimos o racismo, todas as coisas que finalmente também são discutidas em praça pública. De repente as televisões ocupam-se deste tema como nunca se ocuparam antes. Certo. Como é que é crescer numa sociedade que não lida verdadeiramente com o seu passado colonial e não lida com o racismo que existe? O racismo existe em Portugal. Certo, de facto existe. Eu creio que, como talvez a grande maioria de africanos, portanto, acabei por lidar com as perguntas sobre a minha origem. Uhum. Há sempre muita tendência em questionar de onde exatamente, de que país, de que zona da África. Lidei, claro, com aquelas questões do vai para a tua terra, de facto de nos colocar por vezes em situações mais desconfortáveis. Essa pergunta Pela- do de onde, desculpa interromper-te, Sim. essa pergunta do de onde é ofensiva. Ou seja, ofensiva no sentido de, como é óbvio, muitas vezes é profunda ingenuidade e é querer saber sobre ti, mas partindo do princípio que não podes ter nascido em Portugal. Certo, porque se eu disser que, se me perguntarem a nacionalidade e eu disser que sou portuguesa, porque é de facto a minha nacionalidade, há sempre a questão que vem logo a seguir. Uhum. Sim, mas de onde? Sim, mas qual é que é a tua origem? Sim, mas e os teus pais de onde são? Portanto, há sempre esta necessidade de perceber mais das minhas origens. Uhum. Não me sinto ofendida por isso, porque há de facto essa curiosidade, mas era como dizias há pouco, de como é que a questão do como é que isso te aconteceu, quer dizer, és africana, és negra, de onde vens, de onde é que vêm os teus pais, de que país, que situações é que já passaram. Há esta curiosidade em perceber muito mais. Parece que não é algo que é natural, porque se olharmos aqui e falando aqui, portanto, do povo português, não vai haver esta necessidade de questionar de onde é que são os teus pais, onde é que nasceste, em que cidade exatamente. Portanto, não há essa necessidade. E, por outro lado, para os africanos existe sempre Há sempre esta essa questão. pergunta, e isso tem a ver com uma questão de representatividade, não é? Se eu não Sim. vir pessoas como tu frequentemente, eu vou sempre achar que tu és diferente e que Exatamente. não é usual. Isso Sim. tem a ver muitas vezes com
os contextos, tem a ver com mobilidade social, tem a ver com acesso. Já falaremos sobre o acesso às oportunidades e no mercado de trabalho, Sim. como isso é muitas vezes muito difícil, entre outras coisas. Mas tu, quando cresceste, tu vias pessoas como tu na televisão, na rádio, nas Não, revistas? não. De há uns anos para cá, nota-se muito mais Uhum. esse esforço em haver mais africanos no mundo da televisão. Uhum. Claro que esta questão do racismo e a frequência com que se vem falando mais traz também para o mundo da televisão esta necessidade de vamos aqui ser mais inclusivos para também Uhum. chegarmos a mais pessoas, não é? Creio que há uns bons anos atrás provavelmente os africanos não eram vistos como um povo que consome também, como pessoas que têm Isso é muito direitos, como interessante. pessoas Sim, que, sim. que também Tem têm poder de gostos, não compra, é? Que não têm é? poder de compra. E atualmente as coisas mudaram muito. A partir do momento em que se fala muito mais de racismo, que somos mais críticos, que temos redes sociais com um poder enorme de mudar a opinião pública, também os canais de televisão acabam por ter essa necessidade Responder. de responder. É isso que estamos aqui a tentar fazer hoje, perceber para que lado é que se tem que ir, não é? Porque eu acho que e uma empresa que tem os valores que tem a IKEA, que é da igualdade, da diversidade, da inclusão, já vou saber como é que vocês se sentem em relação a isso, mas esta coisa de falar eu acho que é sempre o passo. O primeiro, depois tem que haver consequências. Não sei o que a Alessandra acha, que está via Zoom. Alessandra, que Olá. chegou a Portugal há quanto tempo? Há 15 anos também? Ou Olha, não, estou cá em Portugal há 6 anos. 6? Ok. 6 Então, anos. e o que é que sentiste quando aterraste cá? Olha, Rui, o que eu senti? Na verdade, eu cheguei numa época em que o país passava por algumas dificuldades financeiras e Na crise, econômicas, não sim. é? Mas Há também cerca de estamos 6 sempre. anos Sim. atrás. O que significa que também, por conta desse cenário, não foi fácil, principalmente com relação a questões de oportunidades profissionais. E cheguei a Sim. ouvir imensas vezes as pessoas me dizerem: olha, se não há oportunidades para portugueses, que dirá para brasileiros? Uhum. E fui ouvindo isso ao longo do tempo que passei em busca de uma oportunidade profissional. Trabalhei um tempo para o Brasil, trabalhei muito tempo remoto para o Brasil, porque Uhum. justamente não encontrava trabalho em Portugal. Então acho que cheguei também num momento em que o próprio país passava por dificuldades financeiras e econômicas, o que também trazia mais dificuldades para que a minha integração acontecesse de Sim. uma forma mais positiva. Tu sentiste que tinhas mais dificuldades, e a pergunta é aberta para todas, sentiam que tinham mais dificuldades devido às vossas origens e devido às vossas singularidades enquanto pessoas? Alessandra? Completamente. Sim, 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 sim. Algumas entrevistas, inclusive, que eu fui, que as pessoas diziam: ah, mas você é brasileira, não sei se temos oportunidade para você nesse momento, tem uma questão do teu sotaque. A questão do sotaque também sempre era um tema, não é? Das pessoas dizerem: olha, desculpa, mas eu queria que você falasse como nós falamos. Então, sim, sentia que era uma barreira Claro. explicitamente. Se nós olharmos para este estudo da IKEA, dizemos que 42% das pessoas de grupos étnicos, raciais, religiosos ou imigrantes acreditam que a diversidade enriquece a cultura portuguesa e torna o nosso país mais interessante para viver. Mas apenas 24% das pessoas de grupos não minoritários concorda com esta situação, com esta afirmação. O que isto quer dizer, e agora passando a bola, por exemplo, para ti, Alessa, tu sentiste isto também que. Porque às vezes o que parece, e há muitas pessoas que vão ouvir este podcast e muitas pessoas que muitas vezes ouvem os meus programas quando eu recebo convidados que têm origens que não são as mais comuns em Portugal, a conversa é muito. Ai, mas agora vocês só falam deste tema. Agora só se fala do racismo. Descobriram o racismo esta semana? Não, simplesmente estamos, se calhar, enquanto sociedade, um bocadinho mais evoluídos e damos-nos conta de como isso é estrutural. Tu sentiste isso que era difícil arranjar trabalho, Alessa? No início, sim. Sim? Porque eu passei muito tempo a ajudar no negócio dos meus pais. Uhum. O que é que os teus pais faziam? Tinham um restaurante. Ah, boa! Sim. Foi a primeira que abri em Lourdes. Daí a ter sido a primeira. Ah, ok. Vocês abriram a porta da cozinha chinesa em Lourdes. Tá É bem, verdade, é muito bem. verdade. Mas quando decidi arranjar um part-time para conjugar depois com a escola e decidi abandonar um bocadinho o negócio dos meus pais, eu senti alguma dificuldade resistência, sim. Não vou referir nomes de empresas, mas Sim, não é preciso. senti claramente que nem sequer me chamaram para a entrevista devido. Eu na altura ainda não tinha a nacionalidade portuguesa, eu ainda tinha o
o visto de residência, e eu senti que isso foi um dos fatores pelo qual nem sequer para uma entrevista me chamaram, e senti-me um bocadinho discriminada, vá. Isso, todos nós já nos sentimos discriminados de várias maneiras. Sim. Eu certamente devo-me ter sentido menos vezes discriminado na vida do que vocês, se calhar pela minha orientação sexual, mas no meu dia-a-dia eu sou branco, sou homem, à partida não tenho os mesmos problemas que vocês, que depois são mulheres, que ainda traz outro contexto. Tu sentiste isto também, Marisa? Olha, No a nível profissional, não passei por muitos trabalhos. Como disse aqui a Alessa, entreguei muitos currículos, não é? E de facto há empresas que nem sequer chamam, ou que há sempre aquela posição de nós contactamos pelo sim e pelo não, e há contactos que não chegam a acontecer. Aqui falando e tocando já um pouco daqui da minha experiência na IKEA, já fiz muitas entrevistas a candidatos, e nota-se que vêm já com uma experiência de nãos, com uma experiência A expectativa noutras. Sim, mais uma vez vou ter um não. exatamente. Desde pessoas com nacionalidades diferentes, com sotaques, como disse a Alessandra, também diferentes, mesmo a nível físico, portanto, a aparência, se tem piercing, se tem o cabelo cor-de-rosa, vêm com a expectativa. Deixa-me primeiro tentar perceber se vou poder utilizar piercings, por exemplo, e já aconteceu virem para a entrevista sem qualquer tipo de adorno. Sim. E depois no Com final alta até aqui para não se ver as tatuagens. E depois de um sim, então questionar: posso utilizar no dia a dia? Não. Portanto, há esta preocupação de primeiro ser aceite, sem aquilo que possa gerar algum tipo de discriminação, e que já gerou, e portanto isto é resultado das más experiências. E depois então de perceber essa aceitação, a optar por se libertar e serem eles mesmos. Devia acontecer? Não. Mas aqui acabamos por abrir muito estas portas que lá fora sabemos que não existem tanto. Claro, isso é muito interessante que estejas a falar, Marisa. Marisa, tu entretanto hoje geres um universo de cerca de 60 pessoas, tu evoluíste dentro da IKEA. Certo. Era uma expectativa tua quando começaste? Tu achaste que ias ter mais dificuldades? Estás habituada às dificuldades, como estavas a dizer, pessoas também estão, e portanto, bom, isto agora furar numa escada, numa hierarquia, Sim. era uma expectativa tua? Tens 30 anos. Tenho 30 anos e quando entrei para a IKEA, como sem muita expectativa, portanto eu comecei a part-time. Aliás, quando comecei na IKEA, estava grávida já do meu menino. Se tinha muitas expectativas, não, mas desde o primeiro momento senti-me super incluída. Como disse, comecei já grávida, que para mim foi um choque. Porque podias ter como medo. é que é possível? Aliás, isso é muito importante falarmos, porque Sim. há muitas mulheres que acham que escondem ou que estão grávidas, ou que não querem dizer que estão grávidas porque têm medo do que é que pode acontecer. Sim. E que se calhar até nem dão o passo muitas vezes de procurar trabalho, Tu porque já grávida, se calhar deduzem. não me vão contratar. Exatamente. E contrataram-te. E contrataram, é verdade. Senti-me super incluída. Foram de quem me fez a entrevista inicial, e mesmo depois o feedback em como fiquei na IKEA, para mim foi uma experiência muito positiva. Todo o processo até ficar de licença de maternidade e tudo mais, não houve um momento em que eu sentisse que pelo facto de estar grávida, que é uma condição, lá está, que assisto aqui Eu adorava, mas ainda não me aconteceu. Tenho tentado imenso. à mulher, não senti em qualquer momento qualquer tipo de discriminação em relação a esse aspecto. O que me deixou, como disse, mesmo positivamente surpresa. Claro. E, em relação Claro. à empresa. Depois de voltar da licença, continuei a part-time, portanto, enquanto o menino era pequenino, e depois então, quando passei a full-time, foi tudo muito natural, porque aqui temos os nossos responsáveis que estão cá para nos suportar, estão cá para nos fazer ver que as nossas diferenças de facto importam e são necessárias, e para nos ajudar a
vá melhorar aquilo que precisamos de melhorar até conseguirmos dar próximos passos, e foi isso que acabou por acontecer aqui no meu percurso. Comecei como colaboradora de part-time, aumentei portanto a carga horária e fui por aí desenvolvendo e traçando aqui o meu percurso. E a tua diversidade foi desde- honrada, não é? Não foi uma coisa que. Certo. Ou seja, não foste inibida, não é? Sim. Isso não acontece sempre assim, não é? E uma das coisas, quando me perguntavam algo com que me identifico muito na IKEA, é o facto de eu poder ser a Marisa. Eu não preciso de ser nenhuma outra pessoa com nenhuma outra característica para ser valorizada, para valorizarem aquilo que é a Marisa. E é isso que traz. E é uma coisa que tu dizes, eu imagino que deva ser muito tranquilizador. Eu já senti isto noutros contextos de trabalho também, que é esquecermos da nossa diferença, supostamente, não é? Que é uma coisa muito rara. Isso tem a ver com um sítio seguro. Sim. Muitas vezes lembramos-nos, somos sistematicamente lembrados das nossas diferenças relativamente aos outros, porque somos tão extraordinariamente diferentes que as pessoas não conseguem encaixar aquilo. Portanto, há as piadas, há as bocas, há todas estas coisas que vocês também devem ter passado. Alessandra, trazendo também para a conversa, Sim. a IKEA tem feito este esforço de abrir a porta para que a diversidade aconteça, mas sabemos como é um caminho longo. Sentes isso também? Completamente, sim. É um caminho longo, nós temos vários desafios nesse momento. Nós sabemos que a IKEA é uma empresa que é muito orientada para uma cultura de valores que guia basicamente o nosso caminho, não é? Tanto na forma como a gente cuida dos nossos colegas de trabalho, como também com os nossos parceiros externos, como a gente trata a sociedade, os nossos candidatos, não é? Porque também aqui tenho a responsabilidade pela equipe de recrutamento. Para nós, o que é importante? As pessoas estarem mesmo no centro da nossa organização. A gente acredita que fazer o bem é justamente parte do nosso negócio. E sendo uma empresa grande, não é? Com essa dimensão que nós temos, nós sentimos que nós temos uma grande responsabilidade em vários aspectos da Deixa-me só sociedade. trazer aqui um elemento para a conversa, que é, mas isto vai para além do tokenismo, não é? O tokenismo é aquela ideia de que algumas empresas põem 2 ou 3 pessoas um bocadinho diferentes para dar a sensação, para uma expressão de cosmética, de nós estamos aqui a fazer o nosso trabalho, nós estamos a abrir a porta. Vocês comprometem-se e não só assumem, é que assume que tem um caminho a percorrer e que, tal como a sociedade mainstream, fora daqui, há caminho a percorrer. Portanto, quando uma pessoa que se candidata e chega a Portugal, à partida não há um aplauso gigante por ser diferente, ou seja, a diversidade de ser valorizada é uma coisa que também tem de acontecer, Alessa. Sim. Sentes isso? No IKEA, por exemplo, que acho que é onde eu tenho agora a experiência mais longa a nível profissional, nunca me senti excluída ou de ser diferente. Curiosamente, sempre, logo do início, fui muito bem aceite. Aliás, eu recordo-me que quando tive uma formação em Alfragide, que eu até senti-me tão bem-vinda, Sim. que fez-me sentir-me como se fosse em casa, como se fosse uma segunda casa. Sim. Foi muito curioso. Isso é muito comovente, não é? Eu não sei se vocês puderem explicar o que é que significa estar o tempo todo a ter que lutar para poder estar tranquilo. Não é uma coisa automática, às vezes nem sequer nos permitimos pensar nisso, não é? Porque só isso já é uma batalha. Mas existir como um grupo minoritário é cansativo. Sim. Como é que é para ti, Marisa? Posso se calhar aqui falar em termos mais gerais, não especificamente da minha experiência. O facto aqui e como partilhaste alguns dos dados, creio que o facto de vivermos num país, numa sociedade que inconscientemente não é inclusiva. Não é aberta, não é? Não é aberta à diversidade, faz com que estes grupos tenham que trabalhar 1000 vezes mais para ter acesso exatamente às mesmas oportunidades. São os mesmos direitos, é um facto, mas depois acaba por não acontecer. Seja a nível profissional, o chegar a cargos de liderança, por exemplo, o poder abrir determinados negócios e questões que estão limitadas a algum tipo de, ou preencher algum tipo de requisitos, faz com que estes grupos, por serem vistos
com menor capacidade, faz com que eles que tenham que lutar Há mil vezes preconceitos mais. até sobre Sim, a capacidade, a inteligência. sim. Às vezes, no caso, por exemplo, dos brasileiros, havia durante muito tempo um preconceito que era que não queriam trabalhar, que não se podia Exato. confiar, e depois para cada zona há um determinado preconceito, não é? É. Combater os preconceitos, como é que se faz, Alessandra? Olha, é um tema tão complexo e delicado, Rui. Eu acho que é o que você disse, é uma luta diária. E eu lembro que muitas vezes eu estava a me policiar da forma como eu falava, as palavras que eu utilizava poderiam ter outra intenção, não é? Outro significado no português de Uhum. Portugal. E essa questão de você estar constantemente a policiar-se, da forma que você chega no ambiente, se apresenta, até a roupa, né? Que roupa que eu uso? Até a Eu não vou roupa. usar um decote, uma roupa justa, porque vão falar, ih, é uma brasileira, ou seja, Mas é que, esses mas é que pré-julgamentos que sabes que existem, não para é? mim que penso nestas coisas e para vocês que vivem isto é automático. Mas para quem está a ouvir, muitas vezes é tipo, ai que disparate, mas não, isso é mesmo uma coisa na qual tu tens de Exato. pensar e que pensas, não é? Infelizmente, sim. São cuidados tão simples e básicos que outras pessoas não teriam, não é? E que nós acabamos por ter justamente com receio do pré-julgamento que pode vir Porque o pela pré-julgamento nossa pode afetar a nacionalidade. tua evolução, não é? Exato, exato. Então é complexo, não é? Ou seja, a gente sabe que o tema em si, Rui, é bastante delicado, inclusive com relação à questão de etimologia, de conceito, não é? Sim, Do sim, que sim. é etnia, raça e nacionalidade. Sim. Há diferenças. A gente sabe que tudo que está relacionado com etnia está relacionado com o que é a origem, com Uhum. costumes, com religião, com a tua culinária. A raça já tem relação com aspectos mais visuais, como cor de pele, a minha aparência física, a Sim. roupa que eu visto, se eu tenho tatuagens, a cor do meu cabelo. E nacionalidade é o tópico até mais fácil de mensurarmos e encontrarmos, inclusive, números e indicadores para nos ajudar, porque basicamente é onde nascemos, não é? É o que está no nosso passaporte. Nós sabemos que muitas pessoas também têm dupla nacionalidade, têm Uhum. 2 tipos de passaporte, mas é a informação mais fácil de termos. Uhum. E Portugal é um país que tem muita dificuldade em obtermos dados oficiais com relação ao que é etnia, o que é raça, a Não quantidade é, aliás, não se de pode fazer essa etnias. pergunta nos censos. Exatamente. Temos todas essas restrições até por conta Sim, do GDPR, não é? Que sim, é uma lei que regulamenta dos dados. a proteção de dados das pessoas, ou seja, Sim. nós, quando as pessoas entram para trabalhar conosco, não podemos perguntar qual é a tua etnia, qual é a tua cor de pele, mas podemos perguntar qual é a sua nacionalidade, o que obviamente dificulta também partirmos de um princípio com relação a números de qual é a amostra que nós Uhum. temos a nível nacional Claro. das pessoas, não é? Alessandra, tu és responsável pela equipa de recrutamento da IKEA Portugal, tens estado envolvida nesta estratégia de diversidade, igualdade, inclusão. O que é que tu encontras quando recrutas alguém? Tu encontras medo? As pessoas, estávamos a falar, a Marisa estava a contar como há pessoas que à partida acham que se calhar não ficam porque têm determinadas características. Qual é o maior desafio para quem quer contratar, atendendo à diversidade e querem criar uma força de trabalho mais diferente, mais ampla, mais aberta? Eu acho que temos alguns desafios, Rui. Basicamente, às vezes não encontramos as pessoas. É incrível, Isso é muito impressionante como interessante. temos Uhum. dificuldade em encontrar, por exemplo, mulheres negras em cargo de liderança, ou até pessoas com alguma deficiência, ou pessoas de outras etnias que estejam disponíveis para começar a trabalhar de imediato, porque isso também é outra questão. Nós temos algumas limitações com relação ao visto de autorização de trabalho para Uhum. Portugal. Sabemos que o CEF, que é a entidade que regulamenta esses vistos, tem algum atraso também para poder caminhar com essas autorizações, e isso também tem um grande impacto no nosso recrutamento. Os nossos recruiters são a nossa porta de entrada, não é? Eles são embaixadores da nossa marca e, mais do Uhum. que nunca, eles precisam viver todos os temas relacionados à equidade, diversidade e inclusão, porque é um tema que está no nosso coração. E algo que é super importante de ressaltar é que, mais do que incluir, o importante é integrar, não é? Uhum. E nós fazemos com que os candidatos se sintam integrados desde o primeiro contato, ou seja, desde o momento em que enviam o seu currículo, a acessibilidade às nossas vagas,
a forma como conduzimos o processo de entrevista, o contato permanente com o candidato do início ao fim do processo. Isso para nós sempre é uma preocupação, independente da raça, cor, o que quer que seja, não é? Mas não é fácil mesmo, por muitas vezes, encontrarmos alguns targets ou públicos que estamos em busca. E há a questão da empatia, não é? Eu acho que uma das questões que falha normalmente nestes momentos é a empatia de percebermos que, por exemplo, se calhar não há muitas pessoas porque não houve mobilidade social suficiente para eles sequer pensarem que é possível. Portanto, estamos a falar já de começar de um sítio muito abaixo do que é normal, não é? Do que seria expectável. Se calhar eu acho que nunca vou chegar a um cargo de liderança porque não tenho exemplos à minha volta de pessoas que conseguiram. Portanto, talvez o choque de te encontrar, Marisa, quando estás a fazer entrevistas. Tu estavas a dizer-me há pouco que havia uma história que ias contar de uma experiência de entrevista. Não foi, portanto, eu candidatei-me uma vez a uma companhia aérea, antes, portanto, da IKEA, e fui à entrevista. Primeiro, o cenário é extremamente intimidante, porque há muita necessidade de avaliar o aspecto físico da pessoa, então senti-me mesmo quase que num talent show a ser avaliada por. Será que viramos a cadeira ou não? Exatamente. E portanto, houve um momento em que, ok, lá fizeram os checks, um sim, no não, onde é que eu cumpria, e chega o momento em que me perguntam: e o cabelo? Se cortaria o cabelo? Esse tema. O tema do cabelo. E portanto, eu gosto muito dos meus caracóis. São lindos. Obrigada. Sim. E disse que não, de todo em algum momento iria cortar o cabelo por uma imposição de uma empresa para poder então corresponder aos standards, àquilo aos standards que eles têm a das empresa pessoas que trabalham define. numa companhia aérea. Sim. Pois aí, e depois é a altura também, há uma série de coisas, não é? Sim, há muitas questões. Para mim, a questão do cabelo não é sequer uma questão. E eu estou neste momento, trabalho na IKEA, onde uso o cabelo da forma que eu quiser. Claro. Normalmente é assim. E há vezes que eu até só por gostar de mudar, estico o cabelo. Sim. E tenho colegas que me perguntam: Marisa, os teus caracóis? Então, onde é que estão? O que é que fizeste? Portanto, na comunidade africana o cabelo é todo um tópico grande, longo, durante muito tempo em Portugal. Havia falta de produtos, não é? Para poderes tratar do cabelo. Isso é outro tipo de representatividade, isso é outro tipo de agressão. Que chegares a uma loja e não há nada que sirva às tuas necessidades. Sim, mas como disse há pouco, nota-se que já está a mudar. Já começa a haver mais oferta, porque o africano também consome. Lá está, o africano e temos o necessidades. asiático e toda a gente consome. Exatamente. Todos consomem. Aliás, virando para quem consome, para os clientes, vocês trabalham já todas há alguns anos na IKEA. Vamos então, como é que os clientes reagem, Alessa, à diversidade em 2020? Tua experiência, o que é que tem acontecido? Eu diria, eu voltaria um bocadinho para trás, tendo em conta que agora mudei de departamento, tive a oportunidade agora de entregar Relembra-nos, estás onde agora e estavas onde? Eu trabalhei quase os meus anos todos, foi praticamente 10 anos em vendas, ou seja, mesmo com pessoas, com clientes e na loja, e agora estou no departamento de recursos humanos. Ok, pronto. Então tens muita experiência de lidar com clientes. Sim. O que é que tu. Então tiveste ainda outra coisa, que é o acesso à evolução da relação das pessoas ao longo de 10 anos, com a diferença. Sim. Como é que foi para ti? E o que é que sentes de diferente e de. Eu acho que a reação inicial é: será que ela fala bem português? Será que tive que falar mais alto para ela perceber? Já tive também situações em que falavam devagarinho e falavam assim de forma como se eu não percebesse o português, quando claramente começo sempre o atendimento com olá, um bom dia ou boa tarde, em que posso ajudar e que daria perfeitamente para perceber. E já houve também aquelas piadas que parecem um bocadinho inofensivas, que também já aconteceu. Por exemplo, isto é tão barato porque foi feito na China. Coisas assim ao longo dos anos. Foi da Suécia, por acaso. Nós temos empresas em todo o mundo, portanto. E como é que se gera isso? Porque vocês têm o quê? Têm um protocolo interno em que guardam estas piadas e depois vão dizer a alguém que isto aconteceu? Vale a pena corrigir a pessoa? O que é que se faz? Eu acho que depende muito da própria postura da pessoa que nos estiver a fazer este tipo de comentário. Normalmente
eu teria uma reação mais calma, que é o que aconteceu a maior parte das vezes, mas o politicamente correto, porque acho Sim. que parece que também não posso estar a corrigir as pessoas. Estás numa posição difícil, não é? Porque estás a representar uma empresa e a vender alguma coisa, Exatamente. também não podes de repente fazer ali uma revolução Exatamente. na zona das tantos Billy, não é? Eu percebo que se calhar não seja um sítio indicado. Seriam mais roupeiros Pax. mas esta coisa de ter que o tempo todo estar a explicar, estar a legendar, que seca, Marisa, não? Sim, olha, na área, portanto, onde estou, no serviço de apoio ao cliente, portanto, não é presencial o contacto, é por telefone, maioritariamente, e já tivemos também algumas situações em que o cliente do outro lado se apercebe que quem o atende não tem a mesma nacionalidade ou não tem o mesmo. Não fala simplesmente igual Tem um sotaque diferente? ao cliente, e há reações do outro lado, principalmente se for um cliente que esteja mais chateado, mais aborrecido com alguma situação, e temos reações, e já aconteceu também o cliente não querer ser atendido por determinado colaborador. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Ou até duvidar da capacidade da pessoa do outro lado de o ajudar. Se você não pode estar a perceber porque não sei o quê. Alessandra, Certo. o que é que se faz em relação a isto? Por exemplo, a mim dar-me a vontade de dar com um sofá destes, como é que se chama? Dava-lhe com este sofá na boca. Vocês não podem fazer isso. Portanto, como é que se gera isto? Olha, é um tópico delicado, Rui. Nós, o que orientamos é que as pessoas sempre trabalhamos muito com respeito ao outro, não é? E como somos uma empresa em que estamos diretamente em contato com o cliente, nós encontramos de tudo. Claro. Eu acho que o mais importante é termos também um pouco de empatia pelo outro e entendemos que muitas vezes ele pode estar repetindo um comportamento que ele veio ouvindo desde criança, não é? Teve outras influências já de muito tempo e que às vezes não é a intenção dele magoar, mas em momento algum entrar em discussão, porque esse não é o nosso intuito, obviamente. Claro. E procurar, obviamente, orientar o cliente, ajudá-lo no que ele precisa, na necessidade dele, mas não levar para o lado pessoal. Isso é importante, Mas imaginem, não é? Quando estamos a falar fora do da ambiente empresa. profissional. Claro, fora da empresa, vale a pena discutir com um racista? Eu diria que não. Eu também diria que não. Vocês diziam dos que Não não. vale. E tu, Alessandra? Também acho que não vale a pena entrar nesse nível de discussão. Eu acho que também o que está a acontecer é que nos últimos tempos nós temos visto alguns movimentos, não só o Black Lives Matter, movimentos, agressões, não é? Xenofobia, Sim. enfim, e que as Violência pessoas estão cada vez mais a estar mais atentas e mais sensíveis a esse tema. Então, sinto que também as gerações mais novas estão um pouco mais preocupadas cada vez mais com o tópico. E, inclusive, é algo que nós vemos quando estamos participando de alguns fóruns de discussão com outras empresas, quando estamos em alguns ambientes com outras instituições, universidades, organizações, que realmente é um tema que tem retomado, né? Tem retomado a discussão de uma forma positiva. Então, eu acho que não vale a pena entrar em discussão, porque de fato não chegamos a lugar algum, não é? Querer educar o outro dessa forma. Sim. E um a um não faria a diferença. Acho que faz muito mais sentido nos podermos envolver com ações maiores, com causas de outra forma do que diretamente com alguém que não e há outra simplesmente coisa não alcançou. Chegar a uma empresa e a ter, por exemplo, uma chefe que é africana e essa pessoa em particular é racista, se calhar vai ter que ultrapassar, não é? Certo, mas nós também Não, tem a ver com a representatividade, tem a ver com o poder ocupar os lugares de poder. Há outro dado que diz que 70% das pessoas de grupos étnicos, raciais, religiosos, imigrantes não teriam problemas em ter um manager de outra etnia, raça ou de origem imigrante. 65% das pessoas de grupos não minoritários está em concordância. Portanto, estamos a falar que há 45% das pessoas, ou 35% das pessoas neste caso, que não quer. Eu acho extraordinário que se responda a isto sequer. Pois certo. não quero. Alguém faz esta pergunta e a pessoa diz que não. É uma coisa que ultrapassa. Isto, estamos em 2020, este ano absurdo, que nos ensinou muitas coisas sobre nós e sobre a dificuldade que é
existir. Vocês, da vossa experiência, moram em Portugal já há muitos anos, acham que isto vai evoluir positivamente nos próximos anos? Têm essa expectativa? Alessa? Eu acredito que sim. Eu Sim. costumo dizer que a esperança é a última a morrer. Não, mas com toda a informação, com todas as ações também que vão acontecendo, eu acredito que haja uma evolução nesse aspecto e que as pessoas comecem a aceitar a diferença como um igual, na minha Sim. opinião. Mas então temos que falar da diferença, Alessandra, para depois podermos existir todos num contexto de igualdade, não é? Temos que ter esperança e acreditar que realmente as coisas vão mudar. Eu acho que existe aquele slogan do somos todos iguais. Na verdade, somos todos diferentes e é aí Todos que nós diferentes, todos crescemos, iguais, não é? Uhum. É na diferença. A gente, quando olha os nossos colegas de trabalho aqui na IKEA, a gente acredita que é nessa diversidade em que nós trazemos mais criatividade para os ambientes, não é? O nosso dia a dia torna-se mais rico, todas as questões relacionadas à inovação e dos nossos desafios diários também crescem. E óbvio que todos esses fatores eles contribuem para a inclusão do local de trabalho bastante positivo, não é? Em que todo mundo pode participar e se sentir de fato integrado e valorizado. Eu posso ser quem eu sou no meu local de trabalho, com o cabelo que for, com as tatuagens que for, com piercings da cor que for, com o sotaque que for. E isso é importante para nós. E nós sentimos isso aqui. E não é de pouca importância isso que acabaste de dizer, Alessandra, porque esta coisa de podermos ser quem somos é a base de tudo. Porque isso depois, quando não podemos ser quem somos no nosso local de trabalho ou estamos à espera de uma agressão qualquer, isso depois contagia o resto da vida, não é? Vivemos com medo, vivemos com agressividade, vivemos com vontade de nos rebelarmos, não é? Porque sentimos que ninguém nos vê, que ninguém nos respeita. Eu acho que, não sei se vocês já pensaram nisto, mas vocês deviam introduzir um dia na IKEA da culinária de cada pessoa que cá trabalha. Já temos. Já têm? Olha, já pensamos. Porque o que eu só estou a pensar é a quantidade de coisas incríveis que vocês vão poder comer. O meu sonho sempre foi andar numa escola de todas as nacionalidades e etnias. Há umas escolas assim em que todos os dias nos Estados Unidos isto é muito comum. Que é, hoje o miúdo que é de origem chinesa traz um prato chinês. Depois outro dia um africano. E eu acho que isso é incrível. Essa É muito cheiro. O que é que vocês fazem? O que é que já levaram para esse dia? Não. Ou seja, a nossa cantina, que nesta semana, por exemplo, já tem uma iniciativa de cada dia haver uma comida diferente. É isso mesmo. Nós temos previsto agora para dezembro uma semana inteira para falarmos de equidade, diversidade e inclusão. O que é super, super especial para nós. É a segunda edição dessa semana, acontece em dezembro, justamente para comemorarmos o Dia dos Direitos Humanos. E um dos focos principais que nós vamos trabalhar este ano tem a ver com tudo que é multiculturalidade, que é etnia, raça e nacionalidade. E vamos promover isso que a Alessa estava a partilhar agora, que é gastronomia do mundo, não é? Ou seja, representar as nacionalidades que nós temos a trabalhar aqui conosco através da culinária. Claro. Então já estamos a promover esse movimento, começa um pouquinho antes da Semana de Diversidade e Inclusão, mas é uma das ações previstas. Que bom! Acho ótima ideia, convidem-me para eu provar o que é que vai acontecer. Muito bem, eu acho que para fechar, não sei se cada uma quer dizer alguma coisa que gostava que em 2021 acontecesse em relação a este tema. Alessa, qual era assim o sonho que podia acontecer relativamente a este tema da inclusão, da diversidade, que tu gostavas que acontecesse em Portugal, que ainda não sentiste? É isso, que o que seja diferente seja igual para todos. Que não sintam tanta resistência ao que é diferente do dito, ou que parece diferente, ou que parece diferente, ou que a sociedade inicialmente ditou que deveria ser considerado normal. Mais por aí. E que acabe o Covid, por favor. Sim, por favor. E tu, Marisa? Olha, se pudesse pedir algo para 2021, seria que estes momentos em que nos revoltamos um pouco mais com as questões da desigualdade, do racismo e por aí fora, tudo que nós tivemos aqui hoje a falar, que fossem muito mais frequentes, porque temos esperança sim que as coisas venham a mudar e que estes números mudem drasticamente, sim, mas também, sendo realistas, sabemos que precisamos trabalhar muito mais nisso, e que os próprios grupos que sentem algum tipo de discriminação sejam mais ativos na participação destas mais do que ativismo questões de Facebook e de Instagram, não é? Sim. Eu acho que isso que tu dizes é muito importante e nós assistimos ao Black Lives Matter também em Portugal e protestos, mas depois parece sempre a mesma coisa, que é
na escala daquilo que são as necessidades e os problemas, depois isso vai caindo, não é? Porque há outras coisas. Sim. Mas uma coisa não tem que invalidar a outra, não é? Não temos que deixar de lutar pelos direitos humanos e pela igualdade e pela inclusão porque de repente temos uma pandemia. Ou seja, as coisas Certo. têm que andar de lado a lado e muito importante teres dito isso. Alessandra, para fechar. Acho que nesses momentos delicados é que a gente consegue também, às vezes, estar mais sensível a alguns temas. E que bom que os temas venham à tona, não é? É o respeito pelo próximo, é o entender que a diferença, ela só faz com que a gente cresça, Uhum. que os ambientes todos ficam cada vez mais ricos quanto mais diferente formos, não é? E acreditar nisso, acreditar que não é porque eu falo diferente ou porque minha cor é diferente que eu sou menos que alguém, pelo contrário, eu só venho para agregar Claro. num ambiente que for, não é? Eu tenho esperança, sim, que as coisas melhorem e que a gente continue a falar sobre o tópico cada vez mais, porque é falando, é pensando em ações e mobilizando o tema que nós vamos conseguir mover esse tema a nível nacional e mundial. Claro. E darmos-nos conta também de como somos cúmplices muitas vezes, à nossa maneira, no nosso pequeno universo, de pequenas coisas que dizemos e que achamos, todos nós, independentemente da nossa origem, que também dificultam que isto aconteça, não é? Porque Completamente. todos nós, à nossa maneira, temos preconceitos e todos nós, à nossa maneira, Sim, sim. separamos. E acho que 2021, se for um ano, esperemos melhor do que este, que seja também para isso, para nos encontrarmos mais. Gostei muito de me encontrar convosco, foi Obrigada, ótimo. Anastasia. Muito obrigado, Obrigada. Nós Marisa, também, Alessia e Alessandra. obrigada. Adorei. Já sabe, a inclusão não é um palavrão, nem a diversidade, nem estamos a ser chatos. Não é nada disso. É abrir a porta para que todos sejamos iguais, que é uma coisa que se calhar podia já acontecer. Portanto, obrigado a todos vocês por terem estado. Obrigado a todos aqueles que ouviram o podcast igualmente. Voltamos daqui a um mês com mais um tema e já perceberam, de certeza, não temos medo de fazer perguntas. Até para a semana. Ou melhor, até daqui a um mês. É isso. Igualmente.